Olá! Terminando o primeiro dia da semana, o domingo, estamos aqui reunidos mais uma vez nesta início de noite para estudarmos um pouco algum tema bíblico. E o tema que eu hoje quero estudar com você é sobre duas leis. Existe uma grande controvérsia entre as pessoas sobre a lei de Moisés e a lei de Deus. As pessoas dizem normalmente que é uma lei só, que todas as leis são leis de Moisés, que Moisés as escreveu e trouxe para nós. Mas hoje eu quero estudar para a gente entender um pouquinho que é uma pequena diferença entre uma e a outra, ok? Mas antes eu quero cantar sobre o amor de Jesus. Porque todas essas leis foram dadas a nós exatamente por uma única razão. Para demonstrar o amor que Ele tem para conosco. Então vamos cantar juntos, unidos, felizes e alegres com o amor de Jesus. Gosto muito desse hino. Vamos cantá-lo juntos. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós vamos estudar a Tua Palavra juntos. Queremos tirar algumas dúvidas e conhecer-te um pouco melhor. Por isso queremos convidar-te para participar conosco desse estudo. Que recebamos a instrução divina
a paz que provém de Deus e esse amor que Jesus demonstrou por nós, possamos correspondê-lo também, servindo-o e fazendo a vontade de Cristo Jesus. Agora, Pai, que o Deus Espírito Santo fale através dos meus lábios e que ilumine cada pessoa que está assistindo para que possa entender e aprender mais de Ti. Peço-te a Tua bênção, Teu cuidado e a Tua direção e o faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse, o nosso tema de hoje fala sobre duas leis, né? Vivemos uma época de descobertas, mas também é uma época de rejeições das coisas, há uma certa rejeição sobre as coisas um pouco mais antigas do passado. Assim, eu quero falar sobre as leis da Bíblia, que ali a Bíblia nos apresenta. São duas leis na realidade. Na realidade são leis distintas. Existem leis, que são as leis de saúde, e uma série de orientações dadas por Deus a Moisés, mas principalmente uma dessas leis, que foram escritas por personagens diferentes, né? Com finalidades diferentes, mas todas elas têm a mesma origem. A origem é comum. Todas foram enviadas por Deus. Mas a diferença entre elas, e é isso que eu quero mostrar, para entendermos um pouco mais a preciosidade e a santidade dessas leis. Duas leis. Uma lei de Deus, outra é conhecida como Lei de Moisés. O problema é que hoje muitas pessoas chamam todas essas leis como as leis de Moisés. Eles não é feita uma separação. Todas as leis da Bíblia são leis escritas por Moisés. Na realidade, vamos entender um pouquinho. A lei de Deus, que é a primeira que eu quero falar para você, ela aparece lá em Êxodo no capítulo 20 e é repetida em Deuteronômio no capítulo 5. Eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 5, porque aqui vai apresentar uma coisa bem interessante. Logo no início, antes da lei, tem uma palavra, tem uma expressão que nos esclarece já de cara algumas coisas interessantes sobre isso. Dos versos 3 ao verso 17, ali estão escritos os 10 preceitos, aqueles que você conhece. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, essas leis que Deus deixou para nós. Agora veja o que diz no verso 1 desse texto, do capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Notem, foi falada por Deus, audivelmente, para que o povo também pudesse escutar. Quando você lê, você vê que o povo estava ali em volta do monte Sinai, enquanto Deus estava ali. Então Moisés estava lá em cima com Deus e Deus estava passando a ele a sua lei. Então, falada por Deus, e ele disse: eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então ele vai expressando: não terás outros deuses, e vai nomeando todos eles. Agora, veja uma outra coisa interessante. Lá no capítulo 31 de Êxodo, poucas páginas para frente aqui, você encontra o capítulo 31, no verso 18, final do capítulo, tem uma frase interessante. Veja o que diz aqui. Tendo Deus acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então você percebe que os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Em Êxodo 32, ali nos versos 15 e 16, veja o que diz ali. Voltando, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas dos testemunhos nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Você percebeu? Aqui nós temos a obra de Deus, escrita pelo dedo de Deus, e ali em pedra.
em tábuas de pedra. E em Êxodo 34, verso 1, você percebe uma outra coisa interessante aqui. Quando Moisés desceu do monte, estava recebendo as tábuas da lei de Deus, ele, ao chegar lá embaixo, ele viu o povo de Israel em torno de um bezerro de ouro que eles estavam adorando, que eles haviam feito, que Arão havia feito para eles. Eles haviam feito ali com o assentimento de Arão, o irmão de Moisés. Então Moisés ficou tão irado com aquela situação, porque Deus estava falando lá em cima, eles estavam aqui já se pervertendo, adorando outros deuses. Deus ali, juntos. Ele ficou tão irado que ele pegou as tábuas da lei e quebrou as tábuas da lei. E então depois ele se arrependeu. Deus disse para Moisés: olha, Moisés, seguinte, agora vai lá, prepara 2 tábuas iguais àquelas que eu escrevi lá, e vem aqui que eu vou escrever de novo. Poxa, não é para você quebrar, é para deixar para o povo aprender. Então veja o que diz lá no verso 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas que você quebrou. Então, Deus repete. Diz: olha, tábuas de pedra eu quero. Então Moisés subiu ao monte para isso. E lá em sua mensagem de despedida, o livro de Deuteronômio é uma mensagem de despedida do líder para o seu povo. E lá no verso 5 do capítulo 10, ele começa Moisés faz uma recapitulação de todos os acontecimentos que envolveram a saída do povo de Israel do Egito até chegar ali onde eles estavam. Então ele está relatando sobre as segundas tábuas da lei, e veja o que diz lá em Mateus capítulo 10, em Deuteronômio capítulo 10 e no verso 5. Virei-me, desci do monte e pus as tábuas aonde? Na arca que eu fizera, e estão ali como Deus me ordenou. Essas tábuas da lei foram colocadas onde? Dentro da arca do concerto. E quando você vai lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, quando aqui está relatando a inauguração do templo de Salomão, veja bem, muito tempo depois. 2 Crônicas, capítulo 5 e o verso 10. Veja o que diz aqui. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Então você percebe que as tábuas dessa aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, eles foram colocados dentro da arca, onde Deus se manifestava todos os anos. Ok? Existe também uma outra discussão, muitas vezes. As pessoas falam: não, mas os 10 mandamentos foram dados depois do Sinai, antes do Sinai não tinha. Será que não tinha mesmo? Veja o que diz lá em Gênesis, no capítulo 26, falando de um homem chamado Abraão. Não sei se você já ouviu falar nesse homem. Gênesis capítulo 26 e o verso 5. Veja o que diz ali. Gênesis capítulo 26, eu estava em Êxodo, não cheguei ao Gênesis. Gênesis capítulo 26 e o verso 5. Diz o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Veja aqui, ele usa algumas palavras: preceitos, estatutos, vamos lá, minha palavra, meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Abraão usa exatamente as 5 palavras aqui, Moisés usa as 5 palavras que
no livro de Salmo, no Salmo 119, ele usa muitas vezes essas 5 palavras para referir-se à lei de Deus. Palavra de Deus, a minha palavra, meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos, minhas leis. Então você percebe que antes do Sinai, lá na época de Abraão, quando Abraão foi chamado, Abraão que foi o originador de toda essa nação de Israel, antes de Moisés sequer pensar em existir. Entendeu? Então você percebe que essas leis, essas orientações já vinham desde a época de Abraão. Isso nos dá uma compreensão de que provavelmente essa lei foi dada oralmente até ali, até o povo de Israel, ela foi dada oralmente, transmitida de pai para filho, desde Abraão, desde Adão, ao sair do Éden, seus filhos receberam e foram recebendo. Só que acontece, quando o povo de Israel ficou no Egito, durante 400 anos como escravos, eles perderam a noção dessa lei. E o que aconteceu? Eles esqueceram, não lembravam, não sabiam mais disso. Então agora Deus precisou colocá-la diante deles por escrito, para que eles pudessem se lembrar disso. E em Mateus capítulo 5, o verso 18, aqui fala uma coisa interessante. Mateus 5, verso 18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, Deus orientou que essa lei, ela não teria fim. Ela continuaria até a eternidade. No Salmo 119, tem diversos, eu falei sobre o Salmo 119, vou lê-lo mais uma vez depois. Tem diversas referências ali nesse Salmo, que a gente percebe que o Salmo 119 é um salmo que fala somente a respeito da lei de Deus. Quase todos os versos desse salmo falam alguma coisa sobre a santidade dessa lei. Veja os versos, quero ler o verso 89. Verso 89 diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre. O verso 152, vamos ver o que diz aqui. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Então você percebe que há uma continuidade. Essa lei, ela não é uma lei que dura, tem um tempo determinado de existência. Essa lei, ela tem continuidade. Certo? E há um outro detalhe. Em Lucas, no capítulo 16, e o verso 17, é bem interessante o que é apresentado aqui. Lucas, capítulo 16, e o verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, é mais fácil acabar o mundo do que mudar uma vírgula que seja, um sinalzinho. Lembrando só um detalhe aqui, para entender um pouco melhor esse texto aqui. No hebraico, na língua original que foram escritos os 10 mandamentos, não existem vogais, só existem consoantes. As vogais são pequenos sinais colocados diante ao lado direito, ao lado esquerdo, acima, embaixo, dependendo do som que a palavra deve, que aquela sílaba deve ter. Certo? Então, aqui ele aparece como o mais pequena, era uma espécie de uma vírgulazinha, espécie de um ponto, alguma coisa assim, bem pequena, que ficava ao lado da consoante. Aquilo significava o som que aquela palavra teria. Então, seria o que nós temos hoje como as vogais. Então, e o que diz aqui? A terra pode passar, mas não pode cair um sinalzinho desse sequer da minha lei. Não vai cair, porque a lei tem uma duração eterna. E isso é importante a gente entender. Mas tem um propósito isso aí. Tem um propósito. Paulo, em Romanos, no capítulo 7, ele
nos mostra uma coisa interessante. Romanos capítulo 7. E eu quero que você leia o verso 12. Por conseguinte, a lei é o quê? Santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, a lei ela é boa, ela é para a nossa felicidade. E por isso ela deve ser observada. Como diz lá em Mateus 19, verso 17, o próprio Jesus dando algumas orientações, e ele diz lá no capítulo 19, verso 17, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, o jovem rico foi procurar Jesus e ele chegou tentando ganhar a simpatia de Jesus, chegou elogiando. Ele disse: ó, bom mestre, eu sei que você é mestre, o que eu tenho que fazer de bom para ganhar o céu, para ter a vida eterna? Ou seja, eu tenho que garantir a vida eterna através de bons atos, mas não é isso que a Bíblia nos orienta. Mas não é esse o estudo de hoje. Então diz isso: olha, guarda os mandamentos. Então ele pergunta: quais? E então Jesus responde: aqueles que você conhece, que estão lá escritos na Bíblia. Não mate, não adultere, não minta, não... Vai citando eles. Então ele percebe, o jovem rico percebe que Jesus está falando da lei dos 10 mandamentos. Então ela precisa ser observada, precisa ser respeitada. Tiago, lá no capítulo 2, Tiago é o livro que fica logo depois de Hebreus, pouco antes de Apocalipse, de João e dos Pedros, não do Evangelho de João, das cartas de Pedro, das cartas do apóstolo João. Lá Tiago, capítulo 2, e os versos 11 e 12. Veja o que ali nos aparece. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem ser transgressor da lei. Você é um transgressor da lei. Se você não adultera, mas você mata, se você não mata, não rouba, mas você mente, você é um transgressor da lei. E se você transgride a lei, você precisa acertar sua vida com Deus. E é isso que muitas vezes as pessoas se esquecem. Que a lei é uma norma de um juízo, de um julgamento. Então ela precisa ser obedecida, reverenciada e atendida. E agora veja o que fala o sábio Salomão em Eclesiastes. Eclesiastes, a gente estava conversando esses dias aqui em casa sobre o livro de Provérbios, de Eclesiastes, a diferença entre um e outro, né? Eclesiastes parece que é Salomão na sua velhice. E veja o que ele diz lá no capítulo 12, o último capítulo, e nos versos 13 e 14, os dois últimos versos. Ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é. Ou seja, de tudo que você tem ouvido sobre Deus, o resumo é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E aí no verso 14 ele nos lembra de uma outra coisa: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que é que o sábio Salomão está colocando aqui? A lei de Deus. De tudo que se tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o nosso dever. E depois diz: porque Deus há de julgar-nos por esta lei que nós precisamos seguir. E no Salmo 119, agora eu quero no verso 105, aqui tem uma esperança para aquele... 165, tem aqui uma esperança para aqueles que seguem a lei. Veja o que diz ali no 165, verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não
existe tropeço. Ou seja, aqueles que seguem a lei de Deus encontram na lei de Deus uma fonte de paz. E essa paz, ela está ao alcance de qualquer pessoa, de todo aquele que quer se colocar nos caminhos de Deus. Conseguiram entender a lei de Moisés, a lei dos 10 mandamentos? Perceberam que não é algo criado pelo ser humano? Agora vamos falar da segunda lei, que é chamada de a lei de Moisés. Essa segunda lei, a lei de Moisés, ela foi recebida de Deus também. Mas não foi Deus quem escreveu em tábuas de pedra. Aqui Deus falou a Moisés e Moisés foi anotando, fazendo as suas anotações. E ele não escreveu em pedra, mas ele escreveu num livro para registrar isso. Vamos lá. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 4, onde Moisés fala sobre essa lei. Em seu discurso de despedida, em suas palavras de despedida ao povo de Israel, no capítulo 4, nos versos 44 e 45, vejam o que está nos falando aqui sobre a lei de Deus, a lei de Moisés. Deuteronômio 4, versos 44 e 45. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São esses os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou a seus filhos, quando saíram do Egito. Então aqui, veja bem, esta é a lei que Moisés está propondo para o povo de Israel. São os testemunhos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel. Então você percebe uma coisa interessante. Quem pronunciou essa lei? Não foi Deus que pronunciou para o povo. Foi Moisés quem pronunciou para o povo. Diz, foi falada por Moisés. Certo? Moisés falou aos filhos de Israel. Agora vamos lá. Capítulo 31 de Deuteronômio. Lá no finzinho do livro de Deuteronômio, capítulo 31. Quero ver algumas coisas aqui nesse capítulo. Verso 9, primeiramente. O que diz aqui? Esta lei, Moisés escreveu e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então você percebe que aqui Moisés escreveu essa lei e entregou para os filhos de Levi. Os filhos de Levi eram aqueles que levavam a arca da aliança. E dentro da arca da aliança estava a lei de Deus. Agora veja no verso 24. Continuemos a leitura, mas vamos pular agora para o verso 24. Se você quiser ler depois todo o capítulo, é interessante. Verso 24 diz o seguinte: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras da lei num livro, o que é que ele fez? Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei, coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor nosso Deus, para que ela permaneça ali como testemunha para cada pessoa. Então, algumas coisas interessantes. Foi falada, escrita por Moisés, foi escrita num livro, isso demonstra uma certa transitoriedade, porque eram papiros naquela época, e isso com o decorrer do tempo acabava se degradando, e ela foi colocada onde? Diz o texto bíblico? Ao lado da arca da aliança. Está lá no verso 26. Tomai este livro e ponde-o ao lado da arca da aliança. Ok? E mais um detalhe para você entender. Levítico capítulo 27 nos apresenta também que essa lei teve um início. Ela não é igual à lei de Deus, que começou lá já no Éden,
Levítico capítulo 27 e o verso 34. Veja o que diz aqui. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, aonde? No Monte Sinai. Ou seja, estas leis, esta lei dos estatutos, ela foi originada no Monte Sinai. Ok? Ela teve só início quando o homem, é diferente da lei de Deus. A lei de Deus teve início quando o homem pecou. No Sinai ela foi reescrita. Mas esta lei foi dada para servir de sinal entre o povo escolhido de Israel e as demais nações do mundo. Isso envolvia os dias de festa, as festas da Páscoa, festa das trombetas, festas das primícias, eram festas religiosas. Tinham o objetivo de levar as pessoas a mostrar-se mais e mais dependentes de Deus. Então, estas leis foram transmitidas ao povo de Israel após milhares de anos, no Monte do Sinai, para que o povo fosse diferenciado, ele se diferenciasse das outras nações. Então, nessa lei, haviam as ordenanças que envolviam o culto do tabernáculo, as ofertas, as idas ao santuário, aqui todo o ritual do tabernáculo envolvia isso aí. Agora, quando você vai lá para Paulo no Novo Testamento, e eu já sei que você vai dizer, vai falar de Paulo de novo, aquele camarada só faz confusão. Mas ele esclarece também, viu? Ele é meio complicado, sim, eu reconheço. Às vezes a gente tem que ler 2, 3, 4 vezes, mas veja o que diz lá, Efésios capítulo 2. O livro de Efésios, para a igreja de Éfeso, Paulo manda uma mensagem. No capítulo 2, ele apresenta uma coisa bem interessante no verso 15. Encontrou? Vamos ler? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Como é que é chamado isso aí? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois. Então aqui são ordenanças. Vamos lá, Colossenses capítulo 2. Logo depois de Efésios, vem Colossenses. Certo? Vem Filipenses primeiro, né? Depois vem Colossenses, né? Mas Colossenses capítulo 2 e o verso 14. Colossenses capítulo 2 e o verso 14. Veja o que diz aqui. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Mas aqui, quando você vai para os versos anteriores, você percebe que as ordenanças são aquelas sobre a circuncisão, sobre as ofertas oferecidas no tabernáculo, tudo aquilo foi deixado de lado. Em Atos, no capítulo 15, quero ler mais esse texto, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Atos, capítulo 15, e os versos 5 e o verso 10 eu quero ler. Atos, capítulo 15 e o verso 5. Diz o que? Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Isso foram o que alguns da seita dos fariseus falaram. E aí Paulo, então, lá no verso 10, tem uma resposta para isso aí. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem todos os pais puderam suportar, nem nós mesmos?
aqui está sendo feita uma resposta. Então você percebe que esse sacrifício, lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, quando você continua a leitura nos versos seguintes, os versos 16 e 17, você percebe bem característico, bem claro, a mudança dessa questão da lei. Veja o que diz lá versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, dias de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Então, Paulo está mostrando aqui que todos esses sacrifícios, essas festas, apontavam para o sacrifício de Jesus. Dias e festas, tudo isso apontava para a cruz. Todas essas ordenanças, incluindo essa lei cerimonial do tabernáculo, apontavam para o sacrifício de Jesus. Portanto, elas somente durariam até a morte do Messias. A partir do momento que Jesus morreu, acabou esse ritual destas leis. Ok? Conseguiu entender hoje? Que bom. Se você tiver alguma dúvida, escreva-nos. Mande uma mensagem. Fale conosco. A gente vai procurar responder aquilo que você tiver interesse. Quero finalizar o estudo de hoje com um texto. Palavras de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Veja o que Jesus está dizendo para você nessa tarde. Capítulo 15 de João, versos 10 e 11. O próprio Jesus falando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu favor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o seu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus está se referindo aqui, guardar os meus mandamentos, seguir as minhas orientações, guardar os mandamentos de Deus. Deus tem um objetivo. Ele ama você. E a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, ela não é uma cerca para proibir você, impedir você de ser feliz. Não. Ela é uma proteção para evitar que você fique infeliz ao transpor a barreira desta cerca. Ok? Querido irmão, que Deus te abençoe, que você possa compreender cada vez melhor este assunto e, enfim, possa viver dignamente diante de Deus, seguindo a sua vontade, fazendo aquilo que Ele pede que você faça. E pode ter certeza de uma coisa, você tem um grande amigo que é Jesus. Eu quero louvar a Deus agora cantando este hino. Ó, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Permanecer em Jesus é ser feliz. Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Pátria
tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Vamos orar. Agradecemos, Pai, a oportunidade que tivemos mais uma vez de estudar a Tua Palavra. Que esses ensinamentos que recebemos nessa noite possam servir para o nosso crescimento espiritual e para uma aproximação maior de Ti e uma vida feliz e alegre em Tua presença. Abençoa cada pessoa que está participando desse estudo. Queremos nos colocar em Tuas mãos, eu quero colocá-los também em Tuas mãos nesse momento, para que sejam parados pelo Teu amor, misericórdia e em Ti encontrem conforto, segurança e paz. Que Tu estejas também com essa semana que se iniciou, para que seja uma semana de vitórias e de bênçãos em Tua presença. E que dessa maneira, ao Teu lado, sejamos vitoriosos sempre. Queremos nos colocar em Tuas mãos, pedindo a Tua proteção e o Teu cuidado, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, sou grato porque você participou conosco desse estudo. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana agradável, feliz na presença de Jesus e que a sua vida seja melhor em Cristo Jesus. Se você gostou do estudo, compartilhe, curta, demonstre sua apreciação pelo material que estamos fazendo. E se você está assistindo pelo YouTube e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e participe conosco para que mais pessoas possam ser alcançadas pela Palavra de Deus. Uma boa noite, bom descanso e uma semana feliz na presença de Jesus. Até quarta-feira. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Estou feliz.
sou